Entrevistas especial deste mês tem como convidado o palestrante e professor Daniel Garcia. Seja bem-vindo novamente, Daniel. Obrigado, Caio. Um grande prazer retornar aqui a esse canal tão interessante e é um prazer novamente contribuir com vocês hoje com um tema bem especial, né, Caio? E o tema especial deste mês é a oratória. Você vai assistir aí alguns trechos da nossa entrevista com o Daniel. Se você fosse deixar uma mensagem agora, deixando essa mensagem para quem está assistindo, qual é a mensagem que você acha que falta para nós, principalmente para os cristãos hoje, na igreja? Ligados na igreja, eu acredito que a palavra igreja e empresa é muito próxima, porque nós trabalhamos no marketing com as duas. Eu presto alguns trabalhos para a Cúria, para a Igreja Universal do Reino de Deus também. Pequenas atividades assim que contribuem para o marketing da igreja. E eu gostaria de dizer que a igreja somos cada um de nós. E que se eu estiver representando uma instituição e não estiver adequado a ela, eu vou acabar trazendo um marketing inverso para a minha instituição. Então eu gostaria também de deixar uma mensagem para que as pessoas prestassem mais atenção no outro e não nas coisas. Porque hoje em dia nós vivemos numa época onde se dá muito mais atenção, mais foco aos produtos, aos objetos, às coisas, e nós esquecemos do irmão. Daniel, você trabalha como palestrante, como professor, como mestre de cerimônias, sempre com a oratória. Fale um pouco sobre você, sobre essa trajetória que você tem com esse tema. Muito bem, Caio. Eu sou um apaixonado por fala. Eu sempre gostei de falar. Sempre percebi essa facilidade. Com o tempo, eu fui descobrindo da onde que é essa facilidade. Primeiro, desmistificando, tirando a ideia aí de que todo mundo é um bom falante. Existem as inteligências de Howard Gardner, já conceituadas no livro que ele ilustra muito bem, falando que tem pessoas que têm a liberdade da expressão, a outras pessoas foram dadas aí a liberdade com a matemática, algumas pessoas têm mais liberdade com o sinestésico, são as inteligências múltiplas de Howard Gardner. E que nós podemos tirar da nossa cabeça essa ideia de que a gente é bom em tudo, de que nós somos bons em tudo, porque nós não somos. Eu trabalho sim, Caio, como mestre de cerimônias em alguns eventos, sou cerimoniário em casamentos também, sou professor, ministro algumas aulas e bastante cursos, principalmente nas matérias comportamentais. Por uma boa comunicação, nós conseguimos mostrar aquilo que nós nem imaginávamos. Com uma boa comunicação e por falta de uma boa comunicação, Caio, muitas pessoas não conseguem se desenvolver afetivamente, profissionalmente, religiosamente e tudo mais. Então a comunicação é muito importante no nosso dia a dia hoje, principalmente a oratória. Qual é o desafio, ou quais são os desafios nesse processo de oratória? Primeiro, dentro do processo de oratória, é importante que nós sabemos o desafio principal. É assim, eu quero estar na frente ou estou sendo colocado no público? Cada vez que nós somos colocados nessa posição de avaliado, porque a oratória é pura avaliação, some tudo aquilo que nós vamos falar, dá um branco, talvez por causa das câmeras, talvez por pensar que nós temos a obrigação de ser perfeitos na fala. Então, o desafio principal é entrar no curso de oratória. Quem sabe o desafio principal é você se filmar e se assistir. Pode reparar, você que está nos assistindo, que você não gosta de se assistir, de ouvir sua voz aí em alguns aparelhos que hoje em dia costumam fazer. Nós não temos esse hábito de ouvir e criticar se, opa, fiz aquilo de errado, que é bem importante. Então acho que o desafio é conhecer um pouco mais o porquê de ter essa oratória hoje mais desenvolvida. Você tem algumas dicas que são bem importantes. Podemos assistir um pouco? Claro, vamos mostrar na prática alguns detalhes da questão corporal, porque comunicação não é só verbal, existe o lado corporal, gestual, vestual,
a emoção na fala, tudo isso daí impacta muito mais do que muitas vezes o próprio conteúdo. Então vamos para a prática. Vamos ver então. Então, professor Daniel, em relação às dicas, corpo e fala, como que nós podemos utilizar no dia a dia esses instrumentos? Dicas bem importantes, por exemplo, dicas simples, as mãos. As mãos comunicam o tempo todo. Para cada palavra, as suas mãos têm alguma movimentação. Um dos principais medos das pessoas se colocarem em público é assim: o que eu vou fazer com as mãos? Então você que está nos assistindo, simplesmente tirando a mão aqui do lado do corpo e trazendo para frente, já vai dar uma impressão bem mais bonita, bem mais profissional. Até porque daqui para alguma palavra é bem mais perto do que daqui para alguma palavra. Então, o trabalhar com o corpo junto com a comunicação mantém o seu espectador bem mais interessado, porque você não trabalha só com o canal auditivo dela, você também trabalha com o seu visual. Então, esse ir de um lado da sala para o outro, o pouco que você muda o perfil, você já faz com que as pessoas mudem um pouquinho o pescoço, mudem o plano de fundo seu da sala. Essa dica, essa movimentação, esse ir e vir, trazer para mais próximo do seu interlocutor e voltar sempre respeitando o limite, também não é interessante adentrar muito a plateia e esquecer de quem sentou atrás de você. Então essa dica de trabalhar com o corpo, ela é muito importante. As mãos, para público pequeno, você trabalha com as mãos mais próximas. Para público de 50 pessoas, até 100, um pouco mais aberto, onde você vai poder, no trabalho de conclusão de curso, falar para os alunos, não só para o professor, alunos, amigos e professores, claro, mas é sempre assim com uma mão um pouco mais aberta. E aí sim, se é um público gigantesco, um estádio, por exemplo, aí você vai trabalhar: olá, boa noite, tudo bem? Aí sim é diferente. Então, trabalhe com o corpo, porque o corpo comunica 55%, a expressão corporal dentro do processo de comunicação, e apenas 7% é a fala. Por isso o corpo tem que trabalhar junto com a fala. Professor Daniel, muitas pessoas têm te procurado, principalmente para palestrar seus cursos de oratória. Certo. A que você atribui tudo isso? Eu fui desenvolvendo com o tempo, Caio, uma comunicação simples. E lembrando pessoas que estão se utilizando da comunicação aí dentro das instituições acadêmicas aí, de que a essência na fala é a velocidade na fala. Falar devagar. Isso contribui bastante para o entendimento de quem está nos ouvindo. Então, a fala devagar contribui bastante. Os meus cursos têm sido bastante procurados, principalmente por causa dessa maneira que eu tenho de falar, que é um pouco mais devagar. Não há tanta necessidade da fala em rápido. É melhor eu trazer pouco conteúdo ou menos conteúdo dentro de um perfil, dentro de uma hora que foi estabelecida, mas eu aproveitar bem. E a comunicação tem isso daí. Também o atributo do uso do microfone, por eu ser músico em outras horas, o microfone vem sendo um problema sério para as pessoas. Onde o microfone ele está nas mãos do palestrante, de um comunicador, para ele auxiliar e não para atrapalhar. Então, o uso do microfone, usar o microfone de forma certa, testando ele antes de bater, por exemplo, que não se bate no microfone, teste, som, isso contribui bastante para que nós ouçamos ali nossa voz. Ouvir um pouquinho nas caixas de som, ótimo, o pessoal também estará me ouvindo. Ter o microfone sempre junto com o corpo também contribui bastante. Tem pessoas que vão falar em público e aí elas falam tirando o microfone, o globo do microfone, da frente da fala. E aí a fala fica saindo por altos e baixos, isso daí vai comprometer com certeza o conteúdo. Então utilizar o microfone de forma correta, de forma profissional, não artística, forma profissional.
Então uso bastante o microfone diariamente e incentivo as pessoas também a utilizarem essa ferramenta poderosa que é o microfone. Além da leitura, Caio. Agora há pouco você ainda me perguntou, principal ferramenta para estimular uma boa fala, a leitura. Por exemplo, eu acabo de receber esse exemplar do livro, inclusive da Marlene Blanc, que é uma coautora desse livro, A Arte de se Tornar um Profissional Cobiçado em Vendas. O vendedor hoje em dia, sem uma boa oratória, ele está comprometido. A leitura é onde nos amplia, onde nos traz à tona aquelas palavras que nós não estamos acostumados a falar diariamente. Por isso leia. Quanto é que você tem lido? 2, 3 livros por ano? Não vai contribuir nada, porque você acaba esquecendo. A leitura, os bons leitores hoje é uma média aí de 18 a 30 livros por ano. É uma média dos bons leitores. É o que eu percebo no mundo acadêmico. Mas você pode desenvolver bastante essa leitura, desde que seja uma leitura que te traga conteúdo, leia. Porque é a leitura que vai fazer de você um bom orador, vai te dar muito mais possibilidades na fala. Para cada assunto que você quer falar, você vai ter 2 ou 3 frases prontinhas, por causa da leitura. E como que as pessoas têm feito para fazer o contato contigo? Muito bem, Caio, eu trabalho hoje com algumas empresas, trabalho em faculdades, ministrando os cursos de oratória, com ênfase no TCC, que é o maior preocupante. As pessoas se preocupam com o TCC muitas vezes. Você, meu amigo que está nos assistindo, sabe que tem que passar pelo TCC. Às vezes o grupo de alunos preparam um excelente material, preparam um banner e se preparam vestualmente, muito bom. Mas psicologicamente você tem que ter algum conteúdo também. Tem que saber o que o professor espera do teu trabalho. Como é que ele quer ver esse trabalho? Como é que ele quer receber? São professores homens ou mulheres? Porque também difere. A mulher é mais detalhista na comunicação, o homem é mais objetivo. Então existem simples dicas de como melhorar a apresentação acadêmica. Esse tem sido o meu trabalho dentro das instituições acadêmicas, com a oratória, se preparando para o TCC. Bom, retornando então, para finalizar, Daniel, o que nós podemos levar no dia a dia como dica da oratória? Ok. Depois dessas dicas bem simples ali que vivenciamos, eu acredito que o principal da oratória é princípio de credibilidade, então, que você precisa ter. Ninguém consegue convencer as pessoas daquilo que ele não acredita, que ele não vive. Então é importante ter um roteiro sempre como apoio. Principalmente fazer uma adequação ao seu público com o estilo do conteúdo que você vai levar, ligado com o perfil do público. Se é público jovem, linguagem jovial. Se é um público adulto, linguagem adulto. Se é um público formal, linguagem formal. Nós não podemos utilizar de uma palestra, muitas vezes a pessoa faz isso, ela prepara uma palestra, Caio, e aí ela vai para vários públicos dando a mesma palestra. E ela não vai impactar. O que é importante nós fazermos assim, público-alvo, quanto tempo eu tenho? São perguntas importantíssimas para nós elaborarmos material para apresentação. Quem é que vai assistir? Que material que eu vou precisar disso daí? Essas eu acredito que sejam as principais informações que nós temos que ter. E claro, uma boa noite de sono contribui, o cuidado com a voz, por exemplo, uma simples água que você toma enquanto se comunica, contribui bastante, porque a garganta nossa precisa estar preparada também. Muitas pessoas se comprometem porque usam de forma errada, muitas vezes a garganta, a postura corporal também impacta bastante para que a voz saia ou que ela tenha essa dificuldade de sair. Então, são as principais dicas aí da comunicação. Lembrando que não é do dia para a noite que se transforma num bom comunicador. É preciso exercitar. Exercícios, filmar-se, cobrar-se e pedir que os outros também deem dicas de como melhorar essa tua fala em público aí. Mas sempre
lembrando que todo mundo consegue, é possível sim. Muito bem, agora concluindo essa nossa entrevista, eu passo a ser o entrevistador, Caio, que eu gostaria de te fazer uma pergunta. Qual que é o seu ponto fraco também na oratória? Meu ponto fraco, e acredito que sejam de muitas pessoas, são os vícios de linguagem. Muito bem. E esse é uma preocupação de muita gente, na verdade. O vício de linguagem, ele acaba comprometendo toda a comunicação, porque as pessoas que estão ouvindo, ela passa a prestar mais atenção no vício de linguagem e o assunto fica totalmente desfocado. Por isso é importante você pedir ajuda para alguém. Solicite ajuda. Eu, por exemplo, estive alguns dias com uma pessoa que ia fazer o seu TCC e disse para ela assim: eu vou assistir o seu TCC, só eu e você. Você vai me apresentar e a cada né que você falar eu vou levantar uma mão. E aí deu certo, porque cada vez que eu levantava a mão incomodava ela. E ela foi diminuindo, a partir do quinto eu combinei com ela, a partir do quinto né eu levantaria as duas mãos. Funciona, cara. Então quem sabe a ajuda de um profissional nessa área também contribui com dicas simples que vai ajudar você a eliminar esses vícios de linguagem que, claro, incomoda todo mundo. Mas então não deixe de assistir outras entrevistas aí com o Caio e entre em contato também, assim como tem passado aí nossos contatos. Quem sabe nós podemos nos encontrar aí e dar dicas valiosíssimas de oratória aí pessoalmente. Muito obrigado. Então, não deixe de se inscrever em nosso canal. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Caio. Obrigado a você que nos assistiu e até o próximo programa, uma próxima entrevista aí.